De volta para uma conversa de peso hoje com a jornalista Aline Schneider. A Aline que passou pela RBS, pela TV Record, pela nossa TV Unicinos, pela Universal, estávamos comentando antes do primeiro bloco. Pela Record, tu fez, então, além de fazer todos os programas, tu fez externas também, bastante Sim. matéria, bastante reportagem, séries especiais também. O que tu mais te marcou nessa passagem lá, desse estar em contato direto com o teu telespectador na rua? Nossa, é difícil dizer o que mais marcou, mas como a Record trouxe um jornalismo que na época o slogan era o jornalismo verdade. Ela sacudiu, né? Então, Com assim... um helicóptero, numa época que a RBS não estava usando. Eu acho que o que a gente mais sentiu, e o próprio público também, foi o choque da realidade, assim, de perceber como tinha coisas pesadas à nossa volta e muito próximas da gente, né? Por exemplo, tragédia mesmo, né? Que até então algumas coisas não eram ditas, ou não eram tão faladas, ou não eram tão mostradas, né? Sim, a gente olhava lá de São Paulo, do Rio, né? Certos dramas, então, de situações específicas. Então, poder ajudar as pessoas era o que eu mais gostava de fazer. Eu tentava utilizar aquele momento, eu estou fazendo a matéria lá com o Rodrigo, que tem tal problema, mas eu tentava não explorar o teu problema e fazer me atingir por aquilo, mas sim, eu vou ajudar o Rodrigo porque a minha reportagem vai te ajudar para alguma coisa. Então, quando eu via que isso acontecia, para mim o meu trabalho estava feito naquele dia, sabe? Porque, infelizmente, a gente, em muitos momentos, fazia o papel do poder público. Porque se não fosse a gente, aquelas pessoas não iriam conseguir o que elas tanto precisavam. Era um remédio, era algum alimento, era a reforma de uma casa, era uma rua que estava com problema há tantos anos e que só depois que a reportagem ia lá que o problema era resolvido. Tanto que isso foi muito ao encontro do meu trabalho de conclusão, que foi sobre jornalismo público, que era o jornalismo que tinha a intenção de ajudar as pessoas a resolverem os problemas da sociedade. E tu foi porta-voz de muita gente naquele momento ali. É. Uma mulher inteligente, bonita, elegante, tão próximo e mostrando pela primeira vez as periferias das nossas cidades. Não só eu, né? Todos os meus colegas. Foi uma pessoa que destacou e que marcou para nós aqui, porque nós sempre sabemos, essa é nossa aqui, da nossa região. E sempre teve uma posição destacada também como protagonista. Teve vários colegas, mas tu era essa pessoa que orbitava em vários segmentos ali, né? Mais do que os outros, inclusive. Para ti, como foi para ti viver aquela realidade ali? Bem difícil. Em muitos momentos de voltar para a TV, assim, mal. Porque era uma realidade que nos chocava e a todos nós, porque não só a mim, aos meus colegas também, porque às vezes tem coisas que a gente não quer enxergar, né? Porque a TV trabalha de uma forma velada normalmente, né? Não é o padrão Globo daí, né? Vamos falar de padrão de TV. E a gente tem o privilégio de ter uma condição social que não é na miséria, que não é naquela pobreza extrema, sabe? Mas eu tive, nossa, agora assim me lembro de uma matéria de uma família que eu fiz que morava embaixo da ponte, naquela ponte que tem ao lado do shopping Praia de Belas. E era um fim de semana que eu podia estar em casa com a minha família e chovia, era frio. Eu me lembro que eu estava com uma manta assim e a gente desceu lá escalando aquele negócio para cuidar para não cair dentro do dilúvio. E tinha uma menininha pequenininha assim, passando frio. Eu me lembro que na hora eu peguei a minha manta e dei para ela, porque aquilo me chocou demais. E daí o propósito da matéria era fazer com que eles conseguissem uma casa.
E eu me lembro que a gente pegou eles e levou até um determinado local, e então a gente conseguiu a tal casa para eles. Claro que era uma casa no meio de uma vila que mal tinha telhado, que o chão estava todo furado, mas era melhor do que ali onde eles estavam, né? E aquilo, assim, foi, nossa, muito sofrido. Ao mesmo tempo, como os meus valores se fortificaram e mudaram, se fortaleceram vendo tudo isso, né? Eu agradeço muito mais por tudo que eu tenho depois de tudo que eu vi. E tudo isso foi te dando, assim, cada vez mais a certeza do dever cumprido, do, bom, cada um de nós tem que fazer uma boa parte, e eu já fiz uma boa parte? Eu acho que a gente sempre tem algo a fazer, mas eu me sentia muito feliz quando eu conseguia cumprir a minha missão naquele dia. Porque como o jornalismo tem essa coisa da instantaneidade, então eu ia para a reportagem e naquele mesmo dia eu tinha que fechar um VT. Então naquele mesmo dia aquela história tinha que se resolver. Raramente ficava para depois. Em alguns momentos a gente suitava, como a gente diz, né? Que a história continuava depois. E a gente gostava quando isso acontecia, quando eram problemas específicos, né? Tá, agora a gente fez lá a ida da família para casa. Tá, e agora o que vai acontecer com eles, né? Mas nem sempre daí era eu que continuava a matéria. Mas saber que a minha missão naquele dia tinha sido, mesmo que triste por um lado, que eu tinha conseguido fazer a diferença na vida de alguém, aquilo tudo isso, era bom. mais a chegada da Isabela, foi o que te fez pensar diferente? Foi. Como é que foi tomar decisões assim tão... Bom, tu primeiro viveu uma gravidez que em algum momento foi mais complicada. Sim. Né? Aí tu voltou a trabalhar, mas já voltou pensando no que ia fazer logo depois? Mais ou menos, assim, é que no fim da sou hipertensa, então no fim da minha gestação eu tive que ter uns cuidados maiores por conta da hipertensão. E depois que a Bela nasceu, as coisas foram mudando, assim, os valores foram ficando diferentes, né? Ela começou a ser a prioridade de tudo e eu acho que isso é natural para qualquer mãe, né? Imagina largar tudo aqui, largar ela, deixar ela quietinha aqui, ir para Porto Alegre todo dia. Não, a gente morava lá na época, né? E o meu marido, graças a Deus, pôde se dedicar muito a ela no primeiro ano de vida, né? Mas deixar ela em casa deve ser uma dor. Foi bem difícil, Por sorte, a nossa carga horária não era tão extensa, então logo eu podia voltar para casa, né? E dar de mamar, que era o que eu mais queria naquele momento, né? Mas era muito difícil, Aliás, assim. tu fez disso uma grande série, né? Foi o Diário da Isabela. Foi uma novela, né, do jornalismo muito bonita, né? Que começou, na verdade, quando eu estava grávida, porque como eu não podia mais, em determinado momento, sair para fazer reportagem, por conta desses problemas da hipertensão, então foi uma sugestão da minha chefe na época. Então quem sabe, já que tu não está podendo ir para a rua fazer matéria, né? Vamos aproveitar esse teu momento. O que tu acha? Tu era o reality show. Então eu registrei. Foi Isabela, né? Registrei como foi a minha gestação. E deu tão certo, as pessoas gostaram tanto que depois que ela nasceu, as pessoas queriam continuar vendo como que estava sendo, né? Então, mesmo depois que ela nasceu, o público pedia para saber como que estava a Isabela, como que eu estava mesmo na licença maternidade. E acabou acontecendo diário também, até eu acho que o 5º mês, né, que foi até a minha volta. Tanto que o último diário foi o meu retorno ao trabalho, né? Por que esse retorno demorou tão pouco tempo? Porque era o prazo da licença maternidade. Não, eu digo porque tu escolheu abandonar esse caminho. Sair do jornalismo? Porque as pessoas devem te cobrar isso até hoje, né? Mas como? Tem gente que não entende. Mas como, Aline? Sair da TV? E a Isabela me trouxe novos valores, né? Então, assim, foi tudo acontecendo. Como a gente morava em Porto Alegre,
Num determinado momento, meu marido começou a trabalhar na Serra, então a gente teve que voltar a morar em Novo Hamburgo por uma questão de logística e contar com apoio, com o auxílio dos avós, a minha mãe especialmente, que me ajuda muito até hoje. E daí eu voltei a fazer o vai e vem, Novo Hamburgo, Porto Alegre. Aí veio a ponte aérea, Novo Hamburgo, Porto Alegre. E essa estrada me pregou cada peça na madrugada, né? Porque quem olhava de casa, achava sempre que era tudo glamour, né? Mas daí eu comecei, quando esse vai e vem voltou a acontecer, porque na época da RBS eu já acordava às 13h30 da manhã para me arrumar. Quando voltou a acontecer e a Isabela era pequena, eu acordando às 4h, e daí eu comecei a me questionar, né? Pois é, será que é isso, né? Daí começou a pintar alguns questionamentos, assim, se era aquilo mesmo, e daí alguns sustos na estrada aconteceram, assim, de quase capotar o carro, em um dia de temporal, e o meu pai começando a precisar cada vez mais de mim na agência, o meu marido começando a viajar bastante, então essas coisas, assim. Então chegou num determinado momento que eu tive que escolher. É muito difícil a gente imaginar alguém no auge do seu trabalho, como tu estava, e dizer, não, isso é muito bom, isso é muito bacana, muito legal, mas isso não é o mais importante para mim. Foi isso que tu fez? Né? Foi. Tá feliz na tua escolha? Sim. Porque Novo Hamburgo é outro universo, né? Outro mercado, é outro tudo. Claro que você já tem uma agência, como a gente falou, é a mais antiga do Brasil nesse momento de atividade, muita história, muita riqueza guardada, armazenada, né? Carteira de clientes, enfim. Mas ainda assim, é muito mais a relação, como a gente sabe, do que já era o jornalismo. Né? Mas foi bem isso, sabe? Chegou uma hora que eu sou muito grata a todas as experiências que eu tive, mas chegou num determinado momento que aquilo não era o mais importante para mim. Né? Que estar com a minha família, cuidar da minha filha, aquilo passou a ser a minha prioridade de vida. E eu atendi. As pessoas te cobram muito essa saída? Me cobram. Como é que foi na época? Mas hoje já me entendem bem mais, né? Não, hoje eles devem te admirar. Eu sou um que te admiro a escolha, eu acho maravilhoso isso. No Face, poder dizer, inclusive. Não, só um pouquinho, deixa eu ser feliz aqui, quietinha. Né? Porque eu vou te dizer assim, né? Tem que matar no peito, porque Imagina. Se libertar desse ego, assim, é muito saudável. Né? Porque a vitrine, a evidência, ela satisfaz, ela também preenche várias coisas, é gostoso, né? Reconhecimento das pessoas. Eu fico muito feliz cada vez que a pessoa diz, que bacana, adoro, que legal que legal aquele outro. Isso é gostoso. Eu imagino a proporção do que tu viveu. Né? Era. E no Face, depois, assim, as pessoas vinham me perguntar e me procurar e querer saber o que aconteceu, não te vi mais. E quando eu relatava, eu saí para cuidar da família, que legal, bem que tu fez. Eu fiz isso há alguns anos e não me arrependo, porque eu acho assim, o mundo também dá volta, né? Se algum dia na vida eu achar que eu tenho que viver uma outra fase, vamos em frente. Vai mudar né? de novo? Não, por que não? Eu acho que a gente tem que estar aberta a novas possibilidades sempre. Eu acho que a Isabela mudança... agradece, né? A Isabela agradece. E a mãe dela tá feliz da vida, que maravilha. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre. Adorei né? conversar contigo, eu quero saber assim, como é que tá então esse novo momento, como é que tá a agência, como é que tá te readequando a Novo Hamburgo, vivendo o nosso dia a dia. Mas eu preciso te dizer que quando eu saí da TV, é claro que isso tudo foi maravilhoso, poder também estar mais perto da minha filha, mas eu sempre gostei muito do trabalho, né, da TV. O vídeo sempre foi muito apaixonante para mim. E lá no fundinho eu me perguntava, bem que podia ter algum jeito de voltar de alguma forma, mas não tão comprometida, né? E daí surgiram esses convites para ser, então, fazer esses institucionais do governo do estado, que eu tenho feito, né? Não sei também por quanto tempo, mas tenho recebido esses convites e fiquei muito feliz de ter
entrado para esse universo daí de produtora, né? Que é uma forma de também matar A saudades e Letícia estar no estava vídeo. dizendo aqui na entrada, ai, quanto tempo que eu não via ela, agora que eu vi de novo aqui na TV aberta, no programa do Governo do Estado. Isso continua, então. Agora, Esse projeto que está começando, é, vai. agora não tem nenhum no ar, né? Uhum. Mas tomara que em breve tenha. Adorei falar contigo. Igualmente. New PS, bombando, Sim, bombando. trabalhando bastante. Bastante. Eu tenho gostado muito dessa parceria, tu é muito ativa e muito querida na relação, né? A Aline está sempre sugerindo pautas, olha, tal pauta, tal matéria, tal coisa. Muito legal, porque é importante que a gente consiga evoluir a nossa região como um todo. Tu tem podido, através do teu trabalho, com certeza, fazer muito disso pelos clientes da agência, né? O meu pai está bem faceiro com a minha presença imagino, lá. né? E eu acho que por mais que tenham muitas agências de excelente qualidade, tanto na nossa região, aqui, na nossa cidade também, mas a experiência, né? Eu acho que tem coisas que só a experiência pode agregar, né? Obrigado pelo carinho. E ele sabe mais do que ninguém, abraço né? pro seu Pedro N. Pode deixar. Obrigado Foi pelo um teu prazer. carinho. Obrigada a todos. Dá um beijinho na Isabela também. Pode né? deixar. Muito bom te ver tão feliz, tão realizada com o teu momento aí. Obrigada. Hoje, numa conversa de peso, o nosso jornalista, nossa eterna apresentadora, Aline Schneider. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede de comunidade de televisão.